hoje é o Dia Nacional do Idoso, né? Nós já conversamos sobre isso no Ver Mais de ontem. E toda quarta-feira a gente também fala sobre atividade física, a gente mostra coisas novas. E hoje a gente juntou um pouquinho as duas coisas, mas a gente vai falar sobre a importância da atividade física e de cuidar do corpo para essa faixa etária e para todo mundo, né? Então vale para todo mundo. E aí quem vai conversar comigo sobre isso é a fisioterapeuta e professora universitária Laura Rossetto Fosqueira. Laura, muito obrigada por ter vindo. Quando a gente fala de atividade física, né, para melhor idade, terceira idade, eu acho que para todo mundo, você estava me explicando que é diferente de corpo para corpo e a gente não pode padronizar, né? Explica um pouquinho para a gente. Boa tarde. Isso, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem. Inclusive, a gente tem que falar do processo de envelhecimento, né, Fábio? Que ele é diferente de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que levar em consideração que a nossa população ela está envelhecendo e com qual qualidade de vida que isso está acontecendo, né? Então, a gente tem que diferenciar. O idoso, ele tem aquela classificação, né? Idade cronológica e idade funcional. Então, nós temos que pensar sempre na função dessa pessoa, como está. E o fisioterapeuta é o profissional responsável por pensar nisso, né? Essa questão da função. O que acontece na maioria das vezes? As idades estão batendo, a pessoa está com a idade funcional mais acima da idade cronológica? Como é que funciona no meio dos casos? A gente tem alguns testes para avaliar, né? Quando a gente pensa na pessoa idosa, a gente considera em países desenvolvidos acima de 65 anos e países em desenvolvimento acima dos 60 anos. Então, a partir dessa idade é feito um estudo, né? Por isso que existem esses critérios para a gente definir o que é melhor para cada pessoa. Então, a gente tem alguns testes funcionais para avaliar, por exemplo, o risco de queda nessa população, né? Que o índice de quedas é muito alto na população idosa, então nós temos que pensar, porque o processo de envelhecimento, ele acontece a sarcopenia, né? Que é a perda de massa magra. Então a gente tem que prevenir, pensar em prevenir isso. Desculpa, quando a gente fala de processo de envelhecimento, a gente já está passando por isso também, né? Não é só depois dos 60, né? Todos nós já estamos passando por isso. Exatamente. Então, a gente tem que pensar em estratégias de prevenção, principalmente, né? Laura, quando a gente fala de atividade física, que é o nosso tema de hoje, a gente vê muito assim, eu mesma faço isso. Porque pai e mãe, né? Por que você não vai caminhar? Lá teus amigos caminhando, por que não vão fazer uma atividade? Por que não vai fazer pilates, sei lá? E aí também não é bem assim, a gente tem que cuidar o que cada um pode fazer, é mais ou menos isso? Isso, a gente faz uma avaliação dessa pessoa, né? Como eu te falei, os testes funcionais que a gente tem, alguns critérios, mas a gente também tem as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que são as indicações de 2020, são as últimas, né? Que recomendam que as pessoas idosas façam acima de 150 minutos por semana de exercício aeróbico num nível moderado. O que seria isso, né? A gente tem critérios de frequência cardíaca para avaliar, mas a gente também tem critérios subjetivos, que seriam a pessoa conseguir fazer uma caminhada, mas sentir um pouquinho de desconforto no respirar. Então, conseguir caminhar falando, mas sem cantar. Então, para quem está em casa entender, mas também não pode ficar falando o tempo inteiro, né? Não, mas para definir bem o critério. Para saber o negócio do fôlego ali, né? Isso, então não pode ser qualquer caminhada assim leve, tem que ter um ritmo não pode ser um moderado. passeinho, né? Não. E outra coisa também, no mínimo 2 dias de exercício de fortalecimento, né? Hipertrofia, pensando na questão da sarcopenia, Fábio. Então, que a gente tem essa perda de massa magra ao longo do tempo. E a gente precisa prevenir, porque isso vai influenciar muito na nossa saúde lá na frente. Isso é a musculação que você está falando? Musculação, exatamente, musculação. E a gente pode fazer também exercícios isométricos, que são aqueles exercícios que a gente utiliza sem fazer com carga, por exemplo, né? Um exemplo legal são aquelas academias ao ar livre, que também utilizam o peso do próprio corpo, né? Sim. Aquilo ali funciona como musculação? Aqueles que usam o peso do próprio corpo, sim. E quais são os riscos ali? Porque também tem, né? Tem que tomar cuidado, né? O ideal, a gente sempre recomenda que seja feito um acompanhamento com algum profissional de saúde, né? O profissional da educação física, o fisioterapeuta. Mas a gente sabe que os riscos são baixos nessas academias, né? Já são equipamentos que oferecem pouco risco justamente por estarem ao ar livre. Você falou da musculação. Quando começou a se falar de medicina anti-envelhecimento no Brasil, se dizia e continua se falando sobre isso, que a musculação é a principal atividade física
anti-envelhecimento, é isso mesmo? Exatamente, justamente por essa perda de massa magra, que vai influenciar na questão do equilíbrio também, né? Como a gente consegue se deslocar, como a gente vai conseguir ser independente quando a gente for idosa, né? Qualidade de vida, né? Isso. É poder fazer as coisas, né? Isso, poder ir ao mercado, ter essa questão social, né? Poder frequentar lugares sem depender de outra pessoa. Então, a questão da independência é muito importante. Para quem está em casa nos assistindo agora, seja já na terceira idade ou, né, que está se encaminhando, ou os parentes, amigos, familiares, qual que é a tua principal recomendação para quem está parado e pretende começar alguma coisa que esse é o nosso objetivo, né? Isso. Então, a indicação, Fábio, é que não se mantenha sedentário. Então, o mais ativo possível dentro da sua possibilidade, né? E fazer uma avaliação sempre que possível. Então, uma dica é, por exemplo, eu moro em um prédio que tem elevador, eu vou preferir usar as escadas, né? Fazer essas escolhas simples no dia a dia já são algo, né? Ou começar com uma caminhada também, levando em consideração esse ritmo moderado. Mas começa devagarzinho, né? Começa devagar. E vai sentindo, isso, né? Exatamente. Tá certo, Laura. Muito obrigada por ter vindo. Excelente papo, né? Sempre bom a gente aprender um pouquinho, relembrar algumas coisas que a gente já sabe também. Até a próxima. Obrigada, Fabi.